Estamos hoje diante de um evangelho maravilhoso. Um leproso que pede a Jesus a cura. E eu tenho certeza que você tem muitas coisas a pedir a Deus. Todos nós temos um pedido. Aliás, a oração que mais a gente sabe fazer é de pedir. É verdade ou não é? Se fosse colocar quantas vezes a gente faz uma oração de agradecimento, se fôssemos ver quantas vezes nós fazemos uma oração de entrega, uma oração clamando o Espírito Santo, uma oração clamando o perdão de Deus, a que mais nós fazemos é a oração dos pedidos. Aliás, hoje você está pedindo alguma coisa para Deus. Hoje você já pediu alguma coisa para Deus. Mas preste atenção. Não é errado pedir para Deus. Diga para quem está do seu lado, não é errado pedir para Deus. Aí você fala, graças a Deus, Frei. Não é errado pedir para Deus. O errado é como pedimos. O errado pode ser o que pedimos. Mas não é errado pedir a Deus. Porque o próprio Senhor na sua palavra disse para nós: pedi e vos será dado. Batei e a porta vos será aberta. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha. O Senhor Jesus em outros evangelhos chegou a dizer que nós deveríamos pedir com insistência. Então não é errado pedir. E nós estamos diante de um homem hoje que está pedindo uma cura. Está pedindo a cura da lepra. Que naquela época, gente, era uma doença terrível. Porque a lepra não é igual às nossas doenças de hoje. A maioria das doenças, né? A lepra naquela época era tão forte, a pessoa ela se deformava o corpo todo, a pessoa ficava cheirando muito mal, e para a sociedade é como se ela tivesse algum pecado. Então essa pessoa ela era excluída da sociedade, ela era colocada para fora, e todo mundo que se aproximasse dela, ela teria que gritar, leproso, para que todo mundo soubesse que ali havia um leproso. Imagina a humilhação dessa pessoa. Imagina a dor. Eu fico imaginando homens casados que tinham que deixar sua mulher porque estavam com lepra, deixavam seus filhos, deixavam suas famílias. Essa era a dor daquele homem. Uma lepra. Eu quero perguntar para você, qual é a sua dor hoje? Qual é a sua dor? Quais são as suas lepras? Quais são as suas angústias? O que você veio pedir a Deus essa noite? Qual é o milagre que você precisa? O que é que está desestruturando a sua família? O que é que está desestruturando a sua vida? Qual é o teu milagre? Ei, é muito importante que você tenha um pedido. É muito importante que você tenha um clamor a fazer hoje. Aquele homem chega para Jesus e diz para ele: se queres, tens o poder de curar-me. Diga comigo, se queres, tens o poder de curar-me. Que oração fantástica. Diga mais uma vez comigo, Senhor Jesus, se queres, tens o poder de curar-me. Amém? Gente, o que essa oração significa? Veja que a palavra diz:
ele pediu de joelhos. Um homem leproso se ajoelha e entenda, enquanto muitos não estão acreditando em Jesus, aquele homem vê em Jesus algo especial. Aquele homem se ajoelha porque vê em Jesus uma força divina. Vê em Jesus um homem divino. Então aquele homem se ajoelha. E olha, isso é importante. Quando você for fazer um pedido a Deus, você precisa se ajoelhar. E agora é claro que eu não estou dizendo só fisicamente. Mas a se ajoelhar significa humildade. Aquele homem pediu a Deus com humildade. O ajoelhar significa adoração. O ajoelhar significa humildade. Portanto, se eu quero ser ouvido por Deus, eu tenho que pedir esse pedido com adoração e com humildade. Amém? Amém? Adoração e humildade. O que é humildade, minha gente? É você se colocar diante de Deus como alguém que precisa. É se colocar diante de Deus como alguém que precisa. E preste atenção, humildade não é cobrar algo de Deus. Como se Deus fosse obrigado a dar o que você quer. Então tem muita gente que está pedindo a Deus sem humildade. Pedem para Deus como se Deus fosse obrigado a me dar aquilo. Quantas vezes alguma coisa está acontecendo na vida de alguém e é muito comum a gente ouvir isso. Por que comigo? Muitas vezes como se eu fosse alguém que não pudesse ter aquilo. Aquele homem pede a Deus com humildade. E qual é a palavra que ele usou? Se queres. Se queres. Tem humildade aí, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga: Deus não é obrigado a te dar nada. Se Ele dá, é porque Ele quer. Mas Ele não tem obrigação com você. Olha para ele e diga: entendeu? Amém? Olha comigo, diga assim comigo: Deus não tem obrigação comigo. Deus não me deve nada. Diga forte: Deus não me deve nada. Então, meu irmão e minha irmã, quando você for pedir a Deus, você não vai pedir como se Deus tivesse que te dar aquilo porque Ele tem que te dar. Não. Se queres, o Senhor vai me dar, se for da tua vontade, porque Deus não me deve nada. Tudo que Ele me dá é graça. Tudo que Ele me dá é graça. Eu não mereço. E se Ele me dá, isso é uma graça. É uma graça. Amém? Diga comigo: tudo é graça. Tudo é graça. Deus não é obrigado a dar para você a cura dessa doença. Deus não é obrigado a te dar um emprego. Deus não é obrigado a converter um filho. Deus não é obrigado a converter um marido. Mas se Ele fizer, não é porque Ele tinha obrigação com você, é porque Ele te deu a graça. Tudo que Deus nos dá é graça.
Muitas vezes nós estamos tratando Deus como um supermercado, onde eu pago, Ele tem que me dar. É preciso pedir a Deus com humildade. Ah, meu irmão e minha irmã, este homem foi a Deus com humildade, se queres. Se queres significa que aquele homem pediu algo se submetendo à vontade de Deus. Olha que interessante que o Frei está falando. Pedir com submissão à vontade de Deus. Em outras palavras, queremos que Deus faça as nossas vontades. Muitas vezes os nossos pedidos são pedidos que nós queremos que Deus faça as nossas vontades. E olha então que o jogo muda. Éramos nós que devíamos fazer a vontade de Deus, mas agora nós queremos que Deus faça as nossas vontades. Está errado ou não está esse jogo? Está errado ou não está? É Deus quem tem que fazer minhas vontades? Ou eu que tenho que fazer a vontade de Deus? Queremos que Deus faça as nossas vontades. Você pode pedir a Deus? Pode, deve. O Frei está dizendo isso a você. Você pode pedir a Deus? Pode, deve. Mas o teu pedido tem que estar submetido à vontade de Deus. Deus não pode fazer as minhas vontades, mas Ele pode fazer as minhas vontades desde que a minha vontade esteja de acordo com a dele. E por que isso? Porque Deus ele é orgulhoso e Ele só quer fazer as vontades dele e não quer fazer as minhas? Não, é porque as vontades de Deus são melhores do que as minhas. A vontade de Deus para a sua vida é melhor do que a sua vontade. Deixa eu lhe dizer, Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe mais do que você precisa. Então, às vezes, nós estamos pedindo uma coisa e Deus quer outra. Às vezes eu fico imaginando, a gente rezando no nosso quarto, e Deus lá olhando a gente, no nosso coração ouvindo a gente, e Ele falando, meu Deus não, Ele é Deus, né? Ele está pedindo algo que Ele não precisa. O que de fato Ele precisa é isso. E Ele não pede isso. Eu até diria mais, se Deus desse tudo o que a gente quer, a gente estava lascado. Se Deus obedecesse todos os seus pedidos, você estava frito. Olha para quem está do seu lado e diga, você estava frito. Diga para ele, porque você já pediu tanta coisa errada. Que bom que Deus não te deu algumas coisas. Amém? Muitas coisas que você pediu a Deus, você não precisava delas. É verdade ou não é? Pedimos coisas que não precisamos. Às vezes nós vivemos desesperados com uma situação. Quando o tempo passa, a gente viu que passou. Não é que precisávamos daquilo, era o nosso desespero, era a nossa falta de fé. Deus sabe o que a gente precisa. Nesta hora que você está vivendo, Deus sabe o que você precisa. Amém?